Bom, boa tarde agora a todos. Queria agradecer também o convite de estar participando desse encontro. Agradecer a Estela, toda a equipe da Bienal. É um prazer participar desse Carnaval de Paulista, né? Quando eu recebi o convite e a Elisa, que passou uma lista de perguntas, e eu vi essa, o que acontece enquanto você anda, né? Imediatamente essa pergunta me chamou a atenção, porque eu ando muito sobre a cidade de São Paulo, normalmente como um pedestre, não dirijo nem carro, nem moto, então estou sempre orientado pelos transportes coletivos e pelas calçadas e avenidas, enfim. E essa experiência, ao longo desse tempo todo, e juntando com um trabalho de desenho, eu sempre pensei na ideia de andar como construir um desenho sobre a cidade, né? Então, a partir desse tema, eu falei, pô, legal, é uma forma de pensar dentro das artes essa ideia de um desenho que é para além do lápis e do papel, e é um desenho que todos nós portamos dentro do nosso próprio corpo, né? Só que vinha um subtítulo aí que era violência e deslocamento, né? E a gente mora numa metrópole como São Paulo, e coincidentemente nesse período que antecedeu esse encontro, os jornais e as revistas começaram a publicar uma série de reportagens e de matérias apontando para uma escalada da violência em São Paulo, né? E essa escalada da violência normalmente é iluminada pela mídia nas periferias da cidade, né? Onde, de fato, os crimes com sangue, com morte, enfim, né? com agressividade, são tratados como sinônimos de violência, né? Como se a cidade e os tipos de violência não fossem muito além do que as vias de fato de um acontecimento criminoso, né? Enfim, e aí eu fiquei refletindo sobre isso o tempo todo e construí uma provocação para esse grupo, que foi um grupo de 16 pessoas, que, em princípio, partiu da seguinte pergunta, né? Uma recolocação da pergunta. O que aconteceu enquanto você andava para vir até o SESC, né? Pensando essa trajetória de sair de casa e chegar até aqui, né? A ideia de desenho como linguagem é uma estrutura que parte de um ponto que, se colocado em movimento, gera uma linha, que em relação a outras linhas constituem formas, constituem planos, e, enfim, né? E a gente vive em cima de um suporte que é a cidade metropolitana de São Paulo, e esses pontos estão em movimento o tempo todo, gerando inúmeros desenhos que são invisíveis, né? E uma ideia é tentar tornar um pouco visível esse desenho, junto com toda a sensação ou a imersão, como o curador da Bienal falou, a imersão sensorial, como o Basbaum falou, né? A imersão sensorial que acontece quando eu coloco o meu corpo dentro da cidade a se movimentar, né? E aí, a partir desse pedido, o grupo relatou várias experiências. A maioria do grupo veio de São Paulo mesmo, de pontos diferentes, alguns de transporte público, numa linha reta, outros usaram motocicleta, depois um automóvel, depois um metrô, outros táxi, e tivemos 2 pessoas no grupo, que uma veio de Portugal e outra veio de Belo Horizonte, ou seja, extrapolaram o nosso suporte, que era a cidade de São Paulo, né? E teve relatos interessantes, como o menino que preparou a marmita para almoçar antes de vir para cá, e uma pessoa, sem querer, pegou a marmita dele, ele não sabe quem foi, e comeu a marmita. Isso causou todo um transtorno. E dali, essas questões. E eu perguntei para ele, isso foi uma violência, né? Cadê o menino da marmita? Esqueci o nome, eu não anotei os nomes, desculpa. Bom, enfim. Isso foi uma violência? Ele falou assim, para mim foi, né? Porque a marmita era igual, a pessoa só não teve o cuidado de verificar, e levou embora a minha e comeu a minha marmita, que era uma janta que ele tinha feito ontem, enfim. E deve estar boa. E aí surgem todas essas experiências do que é conviver numa metrópole como essa, que é você o tempo todo tá disputando espaço, tá encontrando situações
que não são as mais agradáveis. Teve o relato da, como é que você chama mesmo? A Maria Alice e a Natasha, sobre o quanto ela percebe a violência na cidade, o quanto, né, São Paulo é uma cidade excludente, enfim, esse movimento centro-periferia, que é uma coisa que me interessa, o quanto isso é uma situação que demonstra uma tensão dentro da própria cidade, né? E aí a ideia é que, para responder então essa pergunta de uma forma gráfica, eu pedi, né, dividir o grupo de 16 pessoas. Ixi, como é que eu vou mostrar isso? Em subgrupos de 4 pessoas cada, e o único critério é que o ponto de encontro fosse o Sesc Belenzinho, né? Nesse momento já tinha estourado o tempo também, então a gente teve que acelerar esse processo todo, mas alguns critérios para se pensar nessa movimentação seria, por exemplo, quais são os meios de transporte, né? Então, de meios de transporte, a gente tem o corpo, os olhos, os ouvidos, o tato, o olfato, o paladar, né? Os veículos como carros, motocicletas, bicicletas, ônibus, metrô, trem, helicóptero, elevador, enfim. E esse caminho se inscreve por ruas, avenidas, entra em túneis, atravessa o espaço. E para a gente andar pela cidade, a gente está o tempo todo se orientando por um sistema simbólico, né? Sistemas simbólicos aí compreendem desde signo de orientação de trânsito, de um lugar para você pegar o metrô, até obras de arte que pontuam a cidade, né? Que são os símbolos institucionais, né? Aqueles que a comunidade e aquilo que se chama de sociedade atribui como valor cultural, vamos dizer assim, né? Entretanto, a cidade é invadida também por uma avalanche de signos e símbolos não institucionais, que eu chamei de marginais, mas achei que isso era uma palavra que dirigia muito. Mas, enfim, né, são signos que não estão ocupando a cidade com concessão das instituições, né? O mais evidente deles é a pichação, enfim, e aí a gente discutiu em cima dessa questão, né? O quanto esse signo, né, que coincidentemente, em algum grau, aí, né, isso também foi um debate no grupo, mas coincidentemente também são manifestações de culturas periféricas, né, e que vão ocupando a cidade, do centro à periferia, da periferia ao centro, e o quanto existe esse tipo de separação de fato na cidade, né, ou essa separação geográfica é uma separação, na verdade, que mais esconde talvez as nascentes de uma violência que talvez estejam muito mais no centro da cidade, numa relação de não pertencimento, de, enfim, instituições que não conseguem, de fato, fazer veicular todas as expressões que uma cidade como São Paulo tem de potencial para dizer, né? Deixa eu só retomar aqui. Sim. E aí, como no final acabou dando mais um tempinho além, eu tinha feito um levantamento de imagens do Google Earth, né, sobre a cidade de São Paulo, e é um estudo que eu tenho feito há algum tempo aí, como a gente observar essa questão do desenho envolvida aí, né, quer dizer, a presença humana numa determinada área produz um desenho, né? A questão é a consciência que se tem disso ou não, né? E aí, se a gente observar, por exemplo, a cidade, eu fiz um caminho que saía da cidade de Tiradentes a 5,99 quilômetros do solo e até Alphaville, né? Percorrendo o rio Tietê, né? E a gente vai percebendo como culturalmente essa cidade, vista do satélite, se transforma, né? Enfim, fiz uma brincadeira que é lá em Alphaville que o rio vai passar por último, né? Então, ele leva, se há um consolo para a Zona Leste, né? E é isso, eu acho que uma discussão como essa, né, e uma pergunta, ou perguntas como essas, né, elas trazem justamente aquilo que o Leonello Venturi, um crítico de arte italiano, fala, que
que a arte produz conhecimento, né? Se não produzisse conhecimento, seria uma brincadeira inútil, né? Mas é um conhecimento que se distingue do científico, porque o científico pressupõe formas e critérios, né, e problemas que buscam que um grupo chegue a um único resultado, né? Numa equação de segundo grau, espera-se que todo mundo chegue a um único resultado, né? Entretanto, a arte, para um problema artístico, espera-se que a gente chegue a resultados diversos, né? E essa é que é o conhecimento capaz de produzir as artes, né? Enfim, e as perguntas foram muito motivadoras nesse sentido. Eu acho que é só um começo. Foi isso. Obrigado.